Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal sobre renda com opções e nessas aulas aqui você pode se aprofundar, no mundo das opções para você construir a sua renda mensal utilizando esse mercado. Se você não me conhece, meu nome é Caio Matias e hoje eu vou te mostrar, e talvez seja a aula mais surpreendente, pelo menos para mim, tá? Que eu já preparei até hoje. Por quê? Eu vou te mostrar como um dos homens mais ricos do mundo, tá? E que é conhecido pelos seus investimentos com ações. Na verdade, ele faz e fez o seu império usando venda de opções, tá? Na verdade, venda de seguros, mas que a gente vai ver que opção é um seguro. Então, ele sempre usou esse mercado e aí você vai ver que hoje na aula, né, como que ele faz isso para a gente se inspirar nele, construir a nossa renda mensal e crescer muito o nosso patrimônio, como ele também como ele foi capaz de fazer, né, e como a gente também pode fazer, tá? Para mais aulas, né, como essa daqui, ou até um curso gratuito para você construir a sua renda mensal com opções, na descrição aqui da aula, embaixo da aula, tem um link para você se inscrever nesse curso gratuito, tá? Então, vamos entrar aqui na aula, deixa eu compartilhar a minha tela. Vamos lá, então o que a gente vai ver hoje, tá? Então, Warren Buffett é o nome desse homem que é já foi, né, o mais rico do mundo durante muito tempo. Atualmente ele é o quinto homem mais rico do mundo, tá? Então isso aqui dado de novembro de 2022. Isso aqui é igual o ranking de tenista, né? Tem assim, o Federer foi o melhor do mundo durante X semanas, durante X meses, né? A Forbes também funciona assim, né? Então Warren Buffett, eu não sei por quanto tempo ele já foi, quantas vezes ele já foi o homem mais rico do planeta, mas o fato é que ele é muito rico e já foi sim várias vezes o mais rico do mundo. Atualmente ele é o quinto, né? E ele é conhecido por investir pesado em ações, tá? Ações no mercado americano, né? E ele faz isso através da empresa Berkshire Hathaway, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ver uma evolução da Berkshire Hathaway, dessa empresa que ele usa para investir. Então vamos lá, ó. Em 2005 ela tinha uma receita, né, em milhões de dólares, ou seja, 81 bi, né, de receita, tá? Bi de dólar, né? Net income é o lucro, tá? Lucro líquido. Então, aqui está em milhão, né? Então, 8 bi de dólar, tá? E qual é o total de ativos, né? 198 bilhões de dólares, né? E 192 mil empregados. E aí a gente vê a evolução, né? Muita gente pensa assim, fala, não, ele é o mais rico do mundo, então de repente, né, ele ficou muito rico, tá? E a gente vê que não é assim, tá? Se a gente pegar, por exemplo, 7 anos, que eu acho que é um tempo legal para pensar em investimento em bolsa e tudo mais, então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daria 2012, né? O que aconteceu aqui, ó? Dobrou, né? Então ele dobrou a receita, foi de 80 bi para 160 bi, o lucro quase dobrou, tá? Foi para 14 bi, né? De 8 bi para 14. O total de ativos dobrou, então de 198 para 427, né? E o número de empregados ficou longe de dobrar, tá vendo? 192 para 288, né? Então é aquela coisa do ganho, né? Que a gente vai tendo, ganho de escala, né? Então você não precisa aumentar seu custo, né? Coisa assim, né? A bolsa vai te permitindo cada vez ganhar mais com praticamente o mesmo custo que você já tinha até então, tá? E aí, se a gente pegar aqui mais 7 anos, né? Vai dar 2019, né? Aí a gente vê aqui, ó, 254, né? Bi de receita, 81 bi de lucro, tá? E 817 bi de ativos, né? É muita coisa. Então, é só para te mostrar aqui o crescimento do patrimônio, né? E aí chega em 2021 com 276 bilhões de dólares, né, de receita. E lucro líquido, nossa, 90 bilhões de dólares de lucro líquido em um ano, né? E ativos quase 1 trilhão de dólares, né? Impressionante. Essa é a evolução da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, né, pela qual ele faz os investimentos em ações, tá? Agora, a Berkshire, ela é listada na Bolsa Americana e por isso a gente consegue ter bastante informação sobre ela. E a gente consegue, então, descobrir um pouco da cabeça do oráculo de Omaha, tá? Muita gente se refere assim, ele mora lá em Omaha, né, sempre morou, e aí ele é tido, né, como o oráculo, né, o grande mestre que mora lá, tá? Aqui fica, né, só a título de curiosidade, né, a casa do Warren Buffett, onde ele mora desde 1958, né? O Warren ele já tem quase 100 anos de idade, tá?
Então é bem interessante, ele mora na mesma casa, né? Mesmo tendo esses vários bilhões, né? Ele não comprou ali sei lá, um golf club, alguma coisa assim para ele morar, né? Ele mora lá no mesmo lugar, lá em Omaha, inclusive eles tomam café da manhã sempre no mesmo lugar, dirige lá o mesmo Cadillac, enfim, tem algumas coisas interessantes. As pessoas acham que o Warren é mestre no investimento com ações, né? Mas não sabem que ele fez fortuna com a venda de seguros. É isso que a gente vai esmiuçar aqui nessa nossa aula, por isso que eu falei que é bem, vamos dizer assim, surpreendente, tá? As centenas de bilhões de dólares investidos em ações são o lastro para os seguros que ele vende. Aqui talvez, se você já vem me acompanhando, você vai falar, caramba, Caio, você fala, né, que a ação é lastro para venda de opções, né? Então vai vendo isso daqui, tá? Em breve eu vou te mostrar que o próprio Buffett falando por que ele, muitos anos atrás, entrou de cabeça no business de venda de seguros. E vender uma opção de ação na bolsa é vender um seguro dessa ação. Isso ficará mais claro aqui na nossa aula, tá? E à medida que você for estudando as opções ou me acompanhando, você vai ver que é exatamente isso. Venda de opção é uma venda de seguros, tá? Então por que o homem mais rico, né, entrou de cabeça e fez fortuna nesse mercado, né? Por que eu acho tão interessante esse mercado e, né, que eu ensino e que eu, vamos dizer, te estimulo, né, a criar renda nesse mercado? Vamos descobrir então. Por que faz sentido, né, a gente estudar o Warren Buffett, né? Então todo investidor ele quer ter o crescimento de patrimônio que Warren Buffett teve, tá? Então olha só que interessante esse gráfico aqui, né? Então isso aqui é o patrimônio, vamos dizer a riqueza, né, o patrimônio do Warren Buffett, tá? Medido de acordo com a idade dele. Então aqui, por exemplo, ele tinha 14 anos, tinha 5 mil dólares, né? Vai saber se era exatamente, mas acho que é porque ele começou cedo, ele conta a história dele, tá? Quanto que ele tinha mesmo. E aí olha só que interessante, né? 30 anos ele tinha 1 milhão de dólares, tá? Só que olha só, com 26 anos ele tinha 26 mil, né, dólares. Olha só que salto que ele teve aqui, né? Do 26 para o 30, né? E depois, olha só, do 30 para o 33, né? Ele mais que dobrou, 4 milhões, né? Aí depois, do 30 para o 33, mais que dobrou de novo, 7 milhões. Aí você vai falar, caramba, né? Então, aqui está crescendo muito o patrimônio dele, né? Mas nem se compara com a evolução, vamos dizer assim, posterior, né, do patrimônio dele. Por quê? O que é isso? É juros compostos. Quanto mais dinheiro você tem, mais fácil fica você ficar mais rico na bolsa. Quanto mais renda passiva você tem, mais fácil, né, fica crescer essa sua renda na bolsa de valores, tá? E ele é um mestre, ele sabe disso, né? Muito inteligente, tá? Não sei QI, mas certamente um QI acima da média, né? E ele usou e abusou disso aqui ao longo da vida toda dele, né? Então ele chegou, por exemplo, aos 40 anos de idade, né, que seria por aqui, já na faixa de 30 milhões, né, de dólares, né? E aí chegou aos seus 60 com 4 bi de dólar. Tá? E aí, essa evolução, né, rumo às estrelas, né? Fantástico. Então, todo investidor quer ter essa evolução, né? Mas poucos investidores sabem o quanto ele gosta e usa a venda de seguros, por isso que essa aula aqui é surpreendente. Então, a gente vai entender nas palavras do Warren Buffett por que a venda de opções é tão lucrativa, tá? Como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai olhar o relatório anual de 2021 da Berkshire Hathaway, então é o último relatório que eu tenho aqui, né, no momento que eu preparei a aula, tá? Que é o ano fechado, né, 2021. O relatório ele já começa mostrando a performance espetacular da ação da Berkshire, tá? Então lembra que a Berkshire ela é listada na Bolsa de Valores, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, lá em 1965, tá? Que é o primeiro ano que tem aqui, o valor de mercado, né, seria 49 peraí, aqui é a variação anual, tá? Do valor de mercado por ação. Então subiu 50%, né, em 1965, o preço da Berkshire, tá? Enquanto o S&P subiu 10%. Né? Isso já incluindo os dividendos, né, reinvestidos. Então aqui a gente tem uma comparação, né, da Berkshire com o S&P. Então, por exemplo, a Berkshire aqui em 1968 subiu quase 80%, quando o S&P subiu só 11%. Tá? E assim vai, né? A gente tem aqui vários anos, se a gente pegar aqui anos mais recentes, ó, aí a gente tem aqui, ó, 2021, que tá grifado em cima aqui, mas a Berkshire subiu 20, a S&P subiu 28, né?
E aí a gente tem um acumulado, né? Aqui que é fantástico, olha só. Então, aqui é o crescimento anual composto. Então, é a taxa de crescimento anual composta da Berkshire foi 20%, enquanto o S&P foi 10%. Tá? Então, é um crescimento muito expressivo da ação da Berkshire. Né? O ganho acumulado de, deixa eu pensar aqui, milhões, né? 3.641.000%, né? Enquanto o S&P foi só entre aspas, né, 30.000% de crescimento. Ou seja, a bolsa é fantástica, né? Investir, né, via índice, só comprando o S&P, te dá um crescimento muito legal ao longo dos anos. Agora, fazendo o que o Warren Buffett faz, nem se compara, né? Você tem o dobro de crescimento composto, né? Então, não é que você cresce 2 vezes, né? Você cresce aqui 100 vezes mais, né? 100 vezes mais. Impressionante, tá? Legal. Então, isso daqui, né, o relatório já começa mostrando isso, né, já para descer aquele sarrafo, né, falar, olha, isso aqui é nível alto, né. Tá bom. Do que você é dono ao ser sócio da Berkshire Hathaway, né, a empresa do Warren Buffett. Então, o relatório vai falar, o relatório, tá, ele é em inglês, então muita coisa aqui que eu vou fazer nessa aula, eu vou traduzir o que está escrito aqui em inglês, então peço desculpa se eu demorar aqui alguma coisinha, tá, mas vamos lá. Então, o que você ganha, né? Quando você compra, né? O que você leva para casa quando você compra a ação da Berkshire Hathaway? Vantagens econômicas duráveis. Então, o Warren Buffett, sempre que ele investe numa ação, ele está vendo isso. Ele tá olhando se a empresa tem uma vantagem econômica durável, ou seja, não é por 1 ano, 2 anos que a empresa vai bem. Não, ela tem um modelo de negócio, ela tem um produto campeão que vai ser sempre melhor, tá? E também, olha só que interessante que ele olha, né, a First Class CEO, ou seja, um presidente, né, um CEO que seja de primeiro nível, assim, um cara muito bom, né, ou um cara ou uma mulher, né, que seja muito boa, tá? Que mais? Olha só que legal. Ele não busca, ele não olha, tá? Acertar momento. Então aqui, timely market moves, ou seja, o timing, o momento de movimentos no mercado. Então agora o mercado vai cair, agora o mercado vai subir. Ele não olha, ele não vê, ele não se preocupa com isso. Tá? Então ele fala o seguinte, Charlie é quem trabalha junto com ele, já é sócio por décadas, né? Então ele fala que ele e o Charlie, eles não são stock pickers, ou seja, eles não são selecionadores de ações. Eles são business pickers, ou seja, eles selecionam negócios. Então eles compram negócios e nunca compram ação. Essa é a cabeça deles, tá? Aí ele fala, tá, eu faço bastante erros. Então, palavras do Warren Buffett, tá? Então, você aí tá, né, poxa, triste porque comprou uma ação e caiu. Bom, ele tá falando aqui, eu faço bastante erro, tá? Então, não se preocupa com isso, né? De vez em quando, tá? It becomes easy to buy piece. De vez em quando fica fácil comprar um pedaço de um negócio fantástico por preços fantásticos. É isso que ele está falando aqui nessa linha, tá? Então essa é a graça da bolsa, né? Você não vai ver isso fora da bolsa de valores. Não vai chegar alguém querendo vender aí uma padaria do seu bairro ou uma loja no shopping, alguma coisa com, vamos dizer, ou um apartamento, uma casa assim com um preço que você fala, cara, é inacreditável esse preço. Agora na bolsa acontece. De vez em quando, né? Você pode comprar pedaços de negócios fantásticos por um preço fantástico. Tá? Bom, e aí ele também fala que é muito mais fácil sair de um erro quando você faz na bolsa, tá? Do que fora da bolsa, né? Então, se você comprou um imóvel errado, num lugar errado, ou que tinha algum problema crônico, ou por um preço muito caro, né? Vai ser muito mais difícil você reaver esse prejuízo ou resolver essa situação do que se você fizer esse erro na bolsa de valores, né? Instantaneamente você vai lá, consegue vender e resolveu, né? Curou o seu problema, vamos dizer assim, tá? Ok, a Berkshire é como um fundo de investimento em ações? Será, né? Então, já que todo o investimento dele, né, tá aí nessa empresa, então ela é um fundo de investimento em ações, é isso? E aí, aqui a gente entra, vamos dizer, na parte mais legal da aula, tá? Então, não sou eu que estou falando também só que é surpreendente, né? O próprio Warren Buffett, quando ele escreve aqui, ele já começa falando surpresa, surpresa. Né? Então ele fala o seguinte, existem alguns pontos sobre a Berkshire Hathaway que mesmo os investidores mais experientes ficarão surpresos, tá?
Então, mesmo os mais experientes, ou seja, pessoas que já investem em ações há muito tempo, nem elas sabem disso aqui que ele está escrevendo, que ele está, vamos dizer, chamando a atenção. Né? Muitas pessoas olham a Berkshire, ou entendem a Berkshire como se fosse um grande conglomerado, uma grande coleção de ativos financeiros esquisitos, tá? É isso que ele está falando aqui, né? Muita gente vê assim, né? Mas, na verdade, a Berkshire, ela tem e opera tanta infraestrutura, né, nos Estados Unidos que ela é a maior de todos os Estados Unidos, tá? Então, eles têm mais plantas, mais bens, mais imóveis, mais máquinas do que qualquer outra empresa americana, tá? E essa supremacia, né, que ele fala aqui, nunca foi o alvo dele, tá? Mas aconteceu e é um fato. Então, quando a gente começa, né, a criar patrimônio na bolsa, a gente não quer ser, vamos dizer, sei lá, a pessoa gigante, né? Mas isso, no caso dele, né, que fez muito bem feito, acabou sendo a realidade, tá? E aí, atualmente, né, a Berkshire tem 158 bilhões de infraestrutura doméstica, tá? Ativos para infraestrutura doméstica, e isso está subindo, né? Está crescendo, e aí ele escreve aqui que a Berkshire sempre estará construindo, ou seja, sempre estará criando valor, aumentando a quantidade de ativos de infraestrutura nos Estados Unidos. Tá? É isso que é investimento em ações bem feito, né? Quando você compra negócios e não compra ações, como o próprio Warren Buffett falou, né? Você vai ter cada vez mais bens, né? Você vai ter pedaços de negócios que têm máquinas, fábricas, estradas e fazendas e tudo mais, tá? Isso aí é normal, é natural. Não é o nosso objetivo acumular esses ativos, mas acontece como consequência. Então não é um fundo de investimento, tá? Não é assim que eles olham realmente como uma holding, como uma empresa que cuida de várias outras empresas. A Berkshire ganha dinheiro com venda de seguros, então aqui a gente começa a entrar, vamos dizer, no que é super surpreendente, tá? Ainda está dentro daquela seção que o Warren Buffett escreveu, Surprise, Surprise, né? Surpresa, surpresa. A Berkshire se tornou a líder no mundo de caixa com venda de seguros, ou seja, de caixa gerado por venda de seguros. Esse caixa é chamado de float, tá? Então você vai ver aqui ao longo dessa aula bastante. Então, vender um seguro, a pessoa que contratou o seguro paga um prêmio, esse prêmio que entra, né, para quem vendeu o seguro é chamado de capital float. Então, ele explica o que é isso, ó. É dinheiro que a gente carrega e que pode ser investido, né, mas que não nos pertence. Então, olha só, interessante, a pessoa comprou um seguro, ela paga um prêmio, esse dinheiro, vamos dizer que você vendeu o seguro, esse dinheiro entra para você e você pode investir esse dinheiro. Agora, você pode falar que esse dinheiro já é seu? Não, porque esse seguro pode dar sinistro, ou seja, se for um seguro de carro, o carro pode ser batido, pode ser roubado, né? Então, você tem que reservar esse dinheiro, né? Porque pode ser que você acabe precisando usar, tá? Ok. Então, o total de capital via venda de seguro, tá, era de 19 milhões lá atrás, né, quando começou, e agora simplesmente está em 147 bilhões de dólares. Então, existe 147 bilhões de dólares dentro da Berkshire Hathaway, que é dinheiro recebido porque eles venderam seguros. Olha o tamanho dessa grande seguradora, né? É isso que o Warren Buffett está chamando atenção, tá? Além disso, ele fala o seguinte, que eles ganharam uma modesta, ou seja, eles tiveram um modesto lucro, tá, com a venda de seguros ao longo dos 55 anos. Aí você vai falar, caramba, Caio, peraí, ele está falando que ele tem esse tanto de capital vendendo seguros, né? Então parece que é tão interessante vender seguros para ele ter isso aí tão forte. Só que ao mesmo tempo ele fala que ele teve um ganho modesto. Então, poxa, para que ele vai ficar vendendo seguro para ter esse ganho modesto, né? O segredo está no capital float. É aí que o Warren Buffett sabe, né, e domina e faz muito dinheiro, tá? A gente vai entrar mais isso ao longo aqui da aula. Esse capital float, ele faz alguns comentários interessantes, ó. Um comentário é o seguinte, é um capital bem sticky. Sticky seria tipo grudento. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte,
parte desse capital vai e volta diariamente, tá? Então, vendeu mais um seguro, entrou um capital. Puxa, alguém ali bateu um carro, sai, né, um capital para cobrir aquele carro que foi batido. Mas, ao mesmo tempo que está saindo esse capital para aquele carro que foi batido, vários outros seguros estão sendo vendidos, e aí está entrando mais um monte de capital. É isso que ele quer dizer. Então, fica saindo e entrando todo dia, tá? Porém, é muito grudento no sentido de que o total é imune a quedas muito fortes. Tá? Então, como fica nessa oscilação, mas fica ali de uma certa maneira, fica constante. Tá? É isso que ele quer dizer. E aí, quando se trata de investir o float, ele pode pensar em longo prazo. Por que ele pode pensar em longo prazo? Por causa disso, porque fica oscilando, mas fica ali um certo valor. Então vamos pensar aqui, ó, tem 147 bi. Amanhã tem 146,5 bi. No outro dia subiu para 147,5. No outro dia caiu para 146 bi. Então fica oscilando diariamente. Agora, ele pode olhar esses 140 bi, vamos dizer assim, como longo prazo, porque, poxa, é muito difícil acontecer tantos sinistros, né, e aí descer muito esse capital float, tá? É isso que ele está querendo dizer. Que mais que fala aqui interessante aqui no final? Eu acredito que é provável, mas não é nada assegurado, ou seja, não é 100% de certeza, que esse capital float da Berkshire vai ser mantido sem ter grandes prejuízos pela venda de seguros ao longo do tempo, tá? Claro, né, vai ter momentos em que vai haver bastante sinistro e aí a Berkshire vai ter um prejuízo, tá, por causa disso, né? Talvez envolvendo grande soma de dinheiro. Então isso aqui é aplicando para a gente, né? A gente está vendendo opção, a gente está gerando capital float. Vai ter momento ali que vai ter uma crise, que vai ter alguma coisa que a gente vai ter mais opções dando exercício do que é o comum, tá? E aí a gente vai ter uma perda um pouco maior ali naquele mês, né? Mas aí o que acontece? O que ele fala logo em seguida? Ele fala que a Berkshire é construída para lidar com esse tipo de catástrofe, tá? Mais sinistros do que se espera, né? Do que qualquer outra seguradora. Né? Então, por quê? Porque ele sabe investir bem o capital float, então ele está preparado para isso daí. Né? Ok, então vamos ver aqui mais alguma coisa aqui. Ó. Essa é a página A5, tá? Do formulário ali, né, que foi preenchido pela Berkshire, né, do release da Berkshire de 2021, né, e vai dar uma pista, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Olha, ele aponta, o Warren Buffett aponta para a página A5, tá? Então, essa página A5 desse formulário de 2021 é que vai dar uma pista do que está na cabeça do Warren Buffett, como que ele enriqueceu tanto, e aí a gente vai mergulhar aqui nessa página A5 para a gente entender melhor. Tá? Então, Warren Buffett investe um pouco em venda de seguros, né? Então o negócio dele é venda de ações e aí ele tem mais um pouquinho na venda de seguros. Será que é isso? Né? Vamos entender aqui, ó. Quando ele fala nossas 4 gigantes, então de novo isso aqui é o próprio Warren Buffett escrevendo, tá? Então ele fala aqui, nossas 4 gigantes, né? Quais são as 4 gigantes? Então vamos lá, o que ele comenta aqui, ó? A líder da lista, né? É o nosso cluster de seguradoras, ou seja, é o nosso grupo de seguradoras. Então, não é que ele investe em uma empresa, 2 empresas, não, ele tem várias empresas de venda de seguros. Né? E aí ele fala o seguinte, ainda mais a Berkshire, ela tem efetivamente 100% desse grupo. Então, é um negócio que ele valoriza tanto a venda de seguros, que não é que ele tem um pouquinho, ou que ele tem algumas empresas, ou uma participação em algumas empresas. Não, ele tem muitas empresas, e ele tem 100% do capital delas, tá? Ele é realmente dono das seguradoras. E aí, dos 4 maiores investimentos da Berkshire, o maior de todos é a constelação de seguradoras. Olha só que interessante as coisas que ele comenta. Ó. Isso aqui é virada de chave, tá? Para você, se você me acompanhar nessa aula aqui, você vai enxergar o mercado de opções, mercado de ações de maneira completamente diferente. Aqui é o seguinte, o business de seguradora, ele é feito sob medida para Berkshire, palavras do Warren Buffett. Por quê? O produto nunca estará obsoleto, as vendas em volume vão normalmente crescer, tanto com a economia crescendo, como
com uma inflação grande. Olha só que interessante. Então você tem muita inflação, as pessoas vão querer o quê? Vão querer segurar o seu bem, vão querer botar seguro, né? Ou a gente tem uma economia crescendo, né? As pessoas estão comprando mais bens e também vão comprar mais seguros, né? E além disso, nunca fica obsoleto, ou seja, sempre há demanda por um seguro, tá? É isso que está dizendo aqui. Caio, mas o que você está falando de venda de seguro? Você não fala de venda de opção? Sim, eu estou falando de venda de opção também. Seguro é venda de opção. Venda de opção nunca estará obsoleto. Sempre haverá demanda de alguém querendo se proteger na bolsa de valores. Se o mercado sobe, as pessoas entram mais na bolsa, compram mais ações, demandam mais proteção, mais compra de opção. Se a gente tem uma alta inflação, né, a gente tem um período de turbulência e aí a bolsa tende a cair. Tende a cair, isso gera mais medo, as pessoas compram mais opções, inclusive o preço das opções sobe e a nossa renda mensal também sobe, tá? Então olha só que interessante, tá? Sempre que a gente falar aqui da venda de seguros, é venda de opção é venda de seguro. E aí depois ele entra nas outras ações que normalmente são mais conhecidas, como sendo do Warren Buffett. Por exemplo, uma participação grande na Apple, acho que falou aqui, ó, 5%, né? Mas ele fala aqui, ó, é só 5% que ele tem da Apple, né? E muita gente fica falando nisso, né? Fala, não, Warren Buffett, Apple. Tá, mas o principal dele é aqui, ó, é seguradora, é venda de seguro, né? As pessoas não olham, né? Elas olham mais isso aqui. Não, ele tem Apple. Outra que é famosa, né, que ele tem é a de trem, tá? A americana, BNSF, né? Que tem trens lá por todos os Estados Unidos, né? E a BHE também aqui, tá? Bom, ok. Então, Warren Buffett falando, tá? A venda de seguros é feita sob medida para ele, para o que ele pensa, né? Vamos entrar mais aqui. Por quê? O que é isso sob medida, né? Por que é tão interessante venda de opção, né? Ou venda de seguro, tá? Antes disso, alguns problemas comuns. Como eu posso manter lastro com ações para vender seguros, né, no nosso caso aqui, vender opções, se as ações são tão arriscadas? Então a gente poderia pensar isso, falar, caramba, Warren Buffett, então, ele vende seguro, não é opção na bolsa, tá? É mais seguro de vida, seguro de carro, né? Mas aí ele lastreia isso nas ações, mas as ações não são arriscadas, né? Todo mundo fala isso, puxa, ação é muito risco, né? Você tem que tomar cuidado e tal. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso então. Lembre-se do que disse o Warren Buffett. Ele usou pickers ali, né, que é selecionadores, né? Eu vou usar aqui o sniper. Sniper é aquele militar, né, que fica ali com a arma, com a mira, né, fica lá de longe, só aguardando o momento certo que o alvo, né, foi liberado para ele atacar. Então, o que o Warren Buffett fala? Que eles são snipers de bons negócios, não de ações que subirão nos próximos meses. Então, isso aqui é muito importante, né? O lastro para venda de seguros dele não são ações que vão bem nos próximos meses, porque ele sabe muito bem que ele não vai acertar, que é muito difícil isso. Agora, se você compra um bom negócio, isso aí tende a funcionar. Então, perigoso é você achar que ficará rico ou manterá poder de compra investindo em renda fixa. Isso aqui é muito importante. Essa vamos dizer, uma das grandes sacadas do Warren Buffett. Ele fala bastante sobre isso, né? Investimento em renda fixa. Olha só o caso da Turquia, tá? Acho que é bem importante esse caso aqui, ó. Turquia, isso aqui eu peguei notícias de jornal, tá? Então, cortou taxa de juros de novo. E por quê? Porque a inflação está em 80%. 80% ao ano. E a Turquia está cortando taxa de juros. Então, normalmente, quando a gente tem um período de alta inflação, as taxas de juros sobem, a nossa renda fixa remunera mais. Como pode lá, né, você está com uma inflação alta e a renda fixa cada vez remunerando menos? Ou seja, quem está investindo em renda fixa na Turquia está ficando extremamente pobre, tá? E aí tem a notícia aqui, né? A gente vê aqui que reduziu de 13% para 12%. Então o seu dinheiro em renda fixa na Turquia, pensa que você é um turco agora, está subindo 12% ao ano, enquanto os bens, né, vamos dizer, as coisas que você consome estão subindo de preço a 80% ao ano. Olha o nível de pobreza, né, que você está indo, né, você está perdendo muito dinheiro, né? Aqui outra notícia, né? Então a gente vê aqui, ó, a Turquia cortou a taxa de juros, apesar de uma inflação rampante, né? Uma inflação que não para de subir, tá? E tudo isso devido ao quê? A um líder político chamado
Erdogan. Tá? Então só estou falando aqui, assim, não estou fazendo profecia do Brasil, não é isso, mas só estou querendo dizer que um líder mal intencionado, né, com condições, né, ao redor dele, né, ele pode sim empobrecer muito a população que está investida na renda fixa, né. Agora, ações de boas empresas são seguros, né, são seguras se você puder mantê-las por anos e até décadas, né? Essa é a verdade, tá? Então, renda fixa, quem comanda a renda fixa, em geral, é o Banco Central, né? Quem comanda ações de boas empresas, aí não tem um comando exato, né? Tem lá o CEO, tem os conselhos, né? Você pode investir em várias empresas, essas empresas podem muito bem fazer negócios fora, então imagine que você está lá na Turquia, você pode comprar uma empresa turca que é uma exportadora, né? Que atua mais em outros países e tudo mais, tá? Então, ok, isso aí é para você entender que ação é super perigoso e não serve como lastro para seguros. Não é bem assim. A renda fixa pode ser muito mais perigosa, dependendo do que venha a acontecer. Tá? Outro problema, como eu vou vender seguros, né, no nosso caso aqui opções, se isso exige muito capital, né? Bom, vamos lá. Para vender seguro de carro, casa ou vida, você precisa sim de muito capital, né? Agora, na bolsa, a ação é uma pequena fração de uma grande empresa, então você consegue vender opções proporcionais ao seu capital. Em outras palavras, você vai ter muito capital para vender as suas opções. Isso, claro, se você tiver um bom método como o que eu ensino. Então, vamos lá. Caio, eu tenho 1 milhão para investir. Ok, você vai conseguir ser muito capital para as opções que você vai investir. Caio, eu tenho 5 mil reais para investir. Ok, 5 mil vai ser muito capital para as opções que você vai vender. Por quê? Você vai, é proporcional. Então a pessoa que tem 1 milhão, ela vai vender, vamos dizer aqui, 40 mil quantidades de uma opção. A pessoa que tem 10 mil reais, ela vai vender 100 quantidades de uma opção. Tá? Então, como tem essa possibilidade na Bolsa de Valores, né, eu consigo, aliás, você consegue que o capital que você já tenha seja muito para a quantidade de opções que você vai vender ou para a quantidade de seguros que você vai vender. Outro problema, Warren Buffett é americano, né? Nos Estados Unidos é mais fácil investir em boas empresas, correto? Né? Alguns brasileiros famosos, né? E aí existem vários desconhecidos, ou seja, que não estão aí no jornal, né? Não são celebridades, vamos dizer assim, né? Mas vários brasileiros fazem fortuna com ações. Então eu coloquei alguns nomes aqui que são os mais famosos, né? Luiz Bassi, Luiz Alves Pais de Barros, Jorge Paulo Liman, que fundou o banco que eu trabalhei, Lírio Parisotto, Joseph Safra, Nelson Tanuri. Então esses são alguns, tá? Mas tem muitos, assim, enfim, tem muita gente que faz dinheiro com ações aqui no Brasil, né? Então a Bolsa Brasileira é recheada de oportunidades e certamente é a mais atrativa da América Latina, tá? Então não é pouca coisa, a Bolsa Brasileira é boa sim, dá para fazer muitos bons investimentos, né? Não precisa ir para os Estados Unidos para você fazer bons investimentos em boas empresas. Vamos colocar em prática então o que a gente está vendo aqui na aula de hoje. Sempre que eu, Caio, penso em comprar ações, me vem a imagem do Warren Buffett, tá? Porque ele realmente é fantástico no que ele faz, né, na seleção de bons negócios. Um dos primeiros livros que eu li sobre investimento com ações foi o Investidor Inteligente, né, do Benjamin Graham, né, que foi o grande professor do Warren Buffett, né, e eu só soube isso depois que eu li o livro, tá? Eu nem sabia disso, né? Então vale a pena, tá, ler esse livro caso você queira. É um livro antigo, né, mas te dá aí os princípios, vamos dizer assim, né, continuam sendo válidos, né? E eu já entendi que nada substitui a leitura de materiais escritos pelos próprios mestres, então isso aqui é bem relevante, tá? Muita gente, por exemplo, fala sei lá, física quântica sem ter lido lá os físicos, né, que escreveram, ou fala de sociologia sem ler o sociólogo que escreveu o livro. Então a gente precisa ir na origem, tá? Isso aí agrega demais, né? Quando que eu aprendi isso, tá? Eu aprendi isso na física, então não sei se você sabe, mas eu sou formado em matemática aplicada, mas durante 1 ano e meio, os matemáticos puros, os matemáticos aplicados e os físicos, a gente estudou tudo junto, tá? Era um módulo básico que tinha lá na Unicamp, ainda deve ser assim, e aí só depois de 1 ano e meio que começa cada um aí para sua área específica, tá?
Agora, quando eu estava estudando a física, então, junto com os físicos, né, eu fui ler o livro do Heisenberg, né, que tem o princípio da incerteza e tudo mais. É fantástico. Quando eu entrei mais para matemática, eu fui ler o livro do Euler, né, o livro original dele, né, fantástico. Não tem nada a ver com você pegar um livro de cálculo já mastigado, né, um livro de física já mastigado com o princípio da incerteza. Né. Quando você lê as ideias, lê a cabeça do Heisenberg, isso agrega demais, tá? Bom, infelizmente, né, Warren Buffett ainda não escreveu um livro sobre o seu método de investimento, né? E resta pouco tempo para isso, ele já tem aí seus 100 anos, provavelmente ele não vai escrever o livro, porque na verdade ele já escreveu muito, que são as cartas anuais, né? E aqui nessa aula a gente vai ler parte do report, né, de 2021, ou seja, a gente vai entrar na cabeça dele, né, pelo original, né, pelo que ele escreveu, como a gente já fez até aqui um pouquinho, tá? Então, primeira coisa, tá, pra gente colocar em prática, né, entenda que vender uma opção é vender um seguro, tá? Você precisa desse conceito aqui, tá muito claro na sua cabeça. Vamos mastigar um pouquinho, ó. Se você vende um seguro de carro, tá? Então, o modelo do carro é XPTO, vamos dizer aqui, né? Com vencimento 16 de dezembro no valor da tabela FIPE, que é uma tabela de preços de carros, né? O que vai acontecer? Vamos lá. O comprador desse seguro, ele vai te pagar um prêmio logo no momento da venda desse seguro, tá? Legal. E se esse carro XPTO bater, né, ou for roubado até lá 16 de dezembro, a gente diz que deu sinistro, e aí o comprador do seguro ele vai ter um ganho igual ao preço do carro XPTO, segundo a tabela FIPE. Tá? Então você vendeu esse seguro para esse carro XPTO, esse comprador do seguro já te paga um prêmio. Se ele bater até 16 de dezembro, você vai ser obrigado a comprar na verdade, a pagar, vamos dizer para ele, né, o preço segundo a tabela FIPE. Tá? Isso é um seguro de carro, né? Você que vendeu o seguro banca esse ganho do comprador, ou seja, é você que vendeu o seguro que vai ter que pagar, né, um preço do carro XPTO segundo a tabela FIPE, porque esse carro foi batido. Então, na prática, o que a gente quer, né? Vender o seguro de carro, a gente quer que não seja batido o carro, né? Ou que a maioria dos seguros que a gente vendeu não tenha, né, batida de carro, né? O que a gente vai perder com prêmio, tendo que, com reembolso, vamos dizer assim, por sinistros, né, é menor do que a quantidade de prêmio que a gente coletou com a venda de seguro. Agora, olha só que interessante, eu vou até deixar aberto aqui para você comparar. Vamos ver uma opção, ó. Então, se você vende uma call de uma ação XPTO3 com vencimento 16 de dezembro e strike R$10, então aqui a gente já tá entrando no mercado de opções na Bolsa de Valores, tá? O que significa isso daqui? Bom, o comprador dessa opção, ele vai te pagar um prêmio logo no momento da venda dessa opção, tá? Em D+1 entra esse dinheiro para você lá na sua conta na corretora. Se XPTO3, né, a ação, fechar acima de R$10 em 16 de dezembro, deu o sinistro, que no linguajar das opções a gente chama de exercício. E aí o comprador da opção vai ter um ganho igual à diferença entre o preço da XPTO3 naquele momento e o strike de R$10, tá? E, naturalmente, você que vendeu a call é que vai bancar esse ganho do comprador, tá? Então, olha só, vou dar um zoom out aqui, olha só como é a mesma coisa, tá? É só a gente trocar, né, XPTO, que é o carro, por XPTO3, que é a ação, né? O seguro do carro a gente chama de opção, né? Aqui no caso uma call, tem data de vencimento, assim como o seguro do carro, e tem um valor pré-estabelecido, que no carro é a tabela FIPE, e no nosso caso é um strike de R$10, tá? Beleza, comprado esse seguro, né, a pessoa que comprou o seguro te paga o prêmio, no caso da venda de seguro de carro. No caso da venda de opção na Bolsa de Valores, a mesma coisa. Você vendeu a opção, você recebe o prêmio, né? Quem comprou te paga o prêmio. Se o carro bater, no nosso caso é o quê? É XPTO3 fechar acima de R$10, tá? Esse é o evento que a gente chama de sinistro. Então no carro é o carro bater. Na opção é a ação fechar acima de R$10. Tá, mas quando isso? No vencimento, 16 de dezembro, assim como no carro, né? Então até 16 de dezembro. No carro ainda é até 16 de dezembro, a qualquer momento, né? No nosso caso, nas opções na Bolsa de Valores aqui no Brasil, é só lá na data 16 de dezembro, tá? Já é, vamos dizer, um pouquinho mais seguro para quem está vendendo a opção. E aí o sinistro, né, é dar exercício, tá? De resto, é tudo igual, né? Então, quem que banca esse prejuízo que a pessoa teve, né, quando bateu o carro?
Você que vendeu o seguro. Quem banca, né, o fato essa diferença de preço entre o preço atual da ação e o strike de 10? Você que vendeu o seguro. Tá? E aí a mesma coisa para a opção que a gente chama de put, tá? Que é uma opção de venda. Mas ela vai funcionar muito parecido, né? Só vai mudar o evento do sinistro. Então o evento do sinistro é aqui, ó, é se XPTO3 fechar abaixo de R$10, tá? Então, na call seria acima de R$10, na put é abaixo de R$10, tá? Então, o evento do sinistro é que muda, né? E aí o que você vai reembolsar, né, a pessoa também vai mudar, que é no sentido da queda. Então, quanto mais a ação cair, mais dinheiro você vai ter que reembolsar para esse comprador aqui da put. Enquanto na call, quanto mais a ação subir, mais você vai ter que pagar para quem comprou a opção. Então, entenda bem, ó, a call, ela é uma venda de seguro. Uma venda de seguro para quem? Uma venda de seguro para quem quer investir na ação, mas tem medo da ação cair, tá? Então essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai comprar uma call. E aí você que vendeu a call, você vendeu seguro, né? O carro é o quê? É a pessoa que quer ter o carro ou precisa ter o carro, mas tem medo de bater ou tem medo de ser roubado. Então ele vai comprar o seguro para resolver um medo dele, né? No caso da call, a pessoa vai comprar a ação, mas tem medo dela cair, para resolver esse problema. No caso da put, também vai ser a mesma coisa. Ela comprou a ação e tem medo da ação cair. Ela vai comprar a put, tá? Então você está resolvendo o medo da ação cair muito. Ok, essa é a primeira coisa que você precisa entender, né? É que realmente vender uma opção é a mesma coisa do que vender um seguro. Agora, por que é tão bom vender opções, né, e vender seguros, que o Warren Buffett faz tanto isso, né? Então, isso aqui é fantástico, presta atenção. Warren Buffett, na sua genialidade, presta atenção. O rendimento do dinheiro recebido nos prêmios, ou seja, no capital float, é totalmente seu, né? Se você conseguir ganhar mais com prêmios do que perde com sinistros ou exercícios, né, melhor ainda. Então você ganhou para ter capital extra a ser investido. Olha só, presta atenção nisso daqui, né? Vendeu a opção, você recebeu um prêmio. Esse prêmio você pode investir. Tudo que você ganhar em cima desse dinheiro é seu, 100% seu, tá? Agora, se além disso você consegue vender seguros por um preço certo, o que vai acontecer é que você está recebendo mais prêmio do que está perdendo ao pagar o sinistro, né? Melhor ainda, porque daí você está recebendo dinheiro, né, tendo um lucro modesto, como ele falou lá, como eu mostrei lá no começo da aula, que ele mesmo fala, né, ele teve um lucro modesto, ou seja, ele conseguiu ganhar um pouquinho para receber esse capital float, tá? Mas o negócio dele mesmo é investir o capital float e ficar com esse investimento. Então imagina que você vendeu várias opções, entrou lá, vamos dizer, 20 mil reais na sua conta porque você vendeu várias opções. Você bota esses 20 mil para render. Se rendeu 500 reais em um mês, esses 500 reais é seu. Você não tem que pagar ele para as pessoas que te pagaram o prêmio das opções. Tá? Essa é a grande sacada do Warren Buffett. Vamos ver isso nas palavras dele, né? Lá na página A5 do report que eu comentei que a gente entraria, né, com mais detalhes. Vamos lá. Então, o que ele fala aqui? Mercado de seguradoras tem sido, olha só que interessante, tá? Tem sido o motor de crescimento da Berkshire desde 1967, tá? Deixa eu dar um zoom nisso aqui, ó. Nunca mais esqueça disso aqui, ó. Então, você vai ver pessoas falando sobre o Warren Buffett, sobre o grande investidor em ações, né? Quando alguém falar isso para você, você pega e fala, olha, eu não sei se você sabe, mas, na verdade, a empresa, né, do Warren Buffett, que ele investe esses vários bilhões de dólares em ações, ele fala o seguinte, que o mercado de seguradoras é que foi o motor de crescimento dessa empresa desde 1967. Olha a potência que tem a venda de seguros, né? Vamos entender por quê. Uma das razões que ele é atraído, né, para este mercado é o modelo de negócio das seguradoras. Então, as seguradoras recebem prêmio upfront. O que significa isso? Logo na partida. Então, vendeu o seguro, ela já recebe o dinheiro, né, e paga as obrigações depois. Então, você vendeu uma opção, você já recebe o dinheiro.
Tá, mas e se desse nisso? Se desse nisso, você vai ter que pagar, só que você vai ter que pagar daqui a 1 mês ou 2 meses, tá? Você vai pagar depois. Aqui no caso do Warren Buffett ainda, que aí é muito melhor, né? Aí ele vende, por exemplo, seguro de vida, né? Então ele vai ter que pagar talvez daqui a 30 anos, 40 anos, né? Então ele fica muito tempo, né, com o prêmio melhor ainda, né? Esse modelo de coletar agora e pagar depois faz com que as seguradoras segurem uma grande quantidade de dinheiro que é chamado de capital float, né, que eu já comentei, que é um capital que eventualmente vai para a mão de outras pessoas, tá? Mas quem tem os seguradores, né, eles podem investir esse capital float para o seu próprio benefício, tá? E aí, à medida que o negócio cresce, ou seja, quanto mais seguro você vende, né, mais cresce o seu capital float. E aí mais dinheiro você consegue botar para render, e aí mais rendimento você recebe em cima do capital dos outros, né, que é os prêmios que você recebeu, sem ter que pagar esse rendimento para essas outras pessoas, tá? E aí ele comenta aqui no final, deixa eu subir aqui um pouquinho, se os nossos prêmios, né, recebidos excedem o total que a gente gasta, né, ou perde, né, nos seguros, significa que a nossa atividade de venda de seguro, ou venda de opção, registrou um lucro. Tá? E aí esse lucro adiciona ao rendimento, né, que você está tendo em cima do capital float. Quando esse lucro é ganho, né, a gente aproveita, né, o uso do dinheiro de graça, ou seja, a gente não teve nem que perder, não teve nem que pagar, né, um sinistro para uma pessoa. Realmente a gente ganhou um dinheiro, ganhou um rendimento em cima de um dinheiro que não era nosso e ficamos realmente com esse dinheiro para a gente. Né? E aí, melhor ainda, né, a gente acaba recebendo para ter esse capital float, né, e poder ter rendimento em cima de um capital que, de certa forma, não é nosso, né, que é o prêmio que a gente recebeu com a venda de seguros. Aí aqui, ó, vai resumir a genialidade do Warren Buffett, né? Modelos de negócios para amplificar seu capital, ou seja, ganhar com o dinheiro dos outros. Então você que está aí pensando, né, fala, puxa, legal minha profissão, legal meu salário, eu ganho bem, tá bacana, mas como é que eu posso fazer mais, né? Como é que eu posso ganhar dinheiro em cima do dinheiro dos outros? Então, às vezes a gente vai pensar o seguinte, ganhar dinheiro em cima do trabalho dos outros, é bem comum isso, né? Então vou contratar, né, vou pegar um funcionário, enfim, vou pensar alguma maneira assim. Mas existe uma outra maneira que é em cima do capital. Então, como é que eu vou pegar o dinheiro das outras pessoas para ganhar dinheiro em cima desse dinheiro dos outros? Aí parece até um assalto, né? Você vai pegar o dinheiro do outro e ganhar dinheiro em cima disso, né? Mas isso existe e eu vou te mostrar agora aqui os 3 grandes mercados que fazem isso, né? Primeiro mercado, que é o mercado onde eu fiz a minha carreira, né? Fundo de investimento, né? Na verdade, fundo de investimento e banco, né? Fiz aqui nos dois, né? Mas fundo de investimento, vamos entender por quê? Fundo de investimento é o seguinte, você vai ganhar 2%, né, do capital de uma outra pessoa, né, ao ano e 20% de performance se você render acima do benchmark, né? Só que isso é só se você for muito bom. Então esse é um modelo de fundo de investimento, tá? Você aporta num fundo, né, 2%, e pensando aqui no fundo multimercado, tá? 2% do que você aportou vai ficar com a gestora, né? E aí 20% também, né, se ela, por exemplo, render mais do que o CDI ou render mais do que o Ibovespa, né, 20% do que rendeu a mais, esse gestor, né, vai pegar para ele, tá? Essa gestora, né? Ou seja, talvez você ganhe 20% de performance acima do benchmark se você for muito bom, né? Um dia, seu cotista vai pegar o dinheiro de volta e que pode, inclusive, ser daqui a 1 mês, né? Então, você montou uma gestora para ganhar dinheiro em cima do capital dos outros, vai ganhar 2% ao ano, vai ganhar 20% de performance se você for muito bom e, além disso, a qualquer momento as pessoas podem pedir o dinheiro de volta e você tem que entregar, tá? Mas, efetivamente, você está ganhando dinheiro em cima do dinheiro dos outros. Mas tem um outro modelo, que é o modelo de banco. No caso do banco, você ganha spread entre a taxa de empréstimo e a taxa de emissão dos CDBs. Então, por exemplo, um spread de 10%. Então, o banco vai lá, emite CDB a 14% ao ano, os investidores vão lá e aplicam, e aí ela faz empréstimos, né, pode ser juros de cartão de crédito, pode ser empréstimo para capital de giro de empresa, enfim, os bancos têm lá os seus empréstimos com taxa, por exemplo, de 20% ao ano.
Então, ele vai te pagar 14% ao ano, aliás, 24% ao ano, né? Ele vai pagar 14% ao ano para o investidor do CDB, mas ele vai receber 24% ao ano da pessoa que tomou o financiamento, tá? Claro, tem taxa de inadimplência, né? Tem que fazer a gestão, tem as garantias que o banco exige, etc. Mas esse é o negócio do banco, né? Ganhar um spread, né? Ou seja, uma diferença entre a taxa que ele toma dinheiro seu, né, e a taxa que ele empresta para quem está tomando o empréstimo, tá? Mas um dia vai vencer o CDB e o investidor vai pegar o dinheiro de volta. Então o dinheiro que está lá no banco não é permanente do banco, né? O banco vai ter que devolver em algum momento. E tem o terceiro modelo, que é o modelo da seguradora. Nesse caso, você ganha 100% do rendimento em cima dos prêmios recebidos, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você ganhe 20% ao ano, né, em cima daquele capital. Se você souber investir muito bem, como Warren Buffett sabe, né, a gente viu lá que a taxa de rentabilidade anual, né, da Berkshire está em 20% ao ano. Tá? Então você consegue ter 100% do rendimento, né, por exemplo, 100% de 20% ao ano de um capital que não é seu. Fantástico. Né? Se você vender os seguros pelo preço certo, raramente precisará devolver o capital. Tá? Então isso daqui, ó, resume a genialidade do Warren Buffett, resume como ele se tornou o homem mais rico do planeta, né, um dos, e também diz como você pode crescer o seu patrimônio e gerar a sua renda mensal com as opções. Tá? É isso aqui, essa é a sacada, vender opção, receber prêmio, botar esse prêmio para render, 100% do rendimento vai ser seu, e se você soube vender as opções pelo preço certo, você não vai ter que devolver esse prêmio que você recebeu, tá? Fantástico, né? Fantástico. Isso aqui é ouro puro, né? Esse conteúdo aqui da aula, tá? Então, o segredo do Warren Buffett, né? Lembre-se que ele mesmo disse que isso passa despercebido até por investidores experientes. Por isso que eu estou chamando aqui de segredo aqui na aula, tá? Muita gente não sabe disso. Como eu falei, quando eu preparei a aula, foi surpreendente até para mim, né? E eu já estou no mercado desde 2007, tá? Mas eu nunca tinha visto isso aqui de uma maneira tão clara, o Warren Buffett falando isso aqui e tal. Já tinha ouvido falar alguma coisinha ou outra, mas nunca tinha ido ler o original, né? Ler ele falando e entender a cabeça dele, entender o modelo de negócio, entender por quê. Como que ele ficou tão rico tão rápido, né? Eu achava só que era o crescimento das ações, mas não é, né? É o crescimento das ações em cima de um capital que não é dele, que são os prêmios de seguros que ele está vendendo. Então, o segredo dele é vender seguros lastreado com empresas, né? Não ações, porque o Warren Buffett compra empresas. Então, eu sei que isso aqui é uma brincadeira, tá? Você vai comprar ação, né? Assim como o Warren Buffett compra ação, né? Ele entra lá no home broker dele, né? E compra lá vários bilhões em ações. Mas a cabeça dele é que ele está comprando negócios, tá? E aí é exatamente isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai lastrear em bons negócios a nossa venda de opções. Mas é preciso ter bastante caixa para vender um seguro, certo? Sim, né? E algumas empresas estão recheadas de caixa e gerando mais caixa a cada trimestre contábil. Essa é a sacada do Warren Buffett. Então, eu preciso de muito dinheiro, sim, mas se eu estou me tornando sócio de uma empresa que tem muito caixa, e não só isso, que gera muito caixa a cada trimestre com as atividades dela, então vamos dizer uma Apple, né? O que o Warren Buffett está investindo na Apple? A Apple tem bilhões de dólares lá de caixa, e a cada trimestre ela vende mais tantos iPhones lá que gera mais caixa. Então é uma maneira de você crescer o seu caixa para você ser capaz de vender seguros, porque se você é sócio da empresa, um percentual pequeno daquele caixa lá dentro da empresa é seu, tá? Legal. Então veja só o que o Warren Buffett fala, né? Então ele fala aqui, ó, o investimento padrão das seguradoras, tá? É bem pesado, né? E vamos dizer corretamente, né? No sentido de títulos de renda fixa de baixo risco, tá? Isso que seria o high grade bonds. Ou seja, seguradoras investem pesadamente em renda fixa com baixo risco e realmente deveriam fazer isso. É isso que o Warren Buffett aqui está falando, tá? Agora,
Que algumas corretoras fazem, ou algumas seguradoras fazem, que é perigoso, né? É ir para títulos de renda fixa com qualidade mais baixa, ou seja, com risco de inadimplência maior. Naturalmente, isso aí aumenta a taxa de juros, tá? Só que isso é um jogo perigoso, é isso que o Warren Buffett está falando, né? Qual é a diferença da Berkshire, né? A Berkshire, a empresa dele, tem uma quantidade de capital sem precedentes, assim, sem rivalidade, tipo, nenhuma outra seguradora tem tanto capital como eles, né? Eles têm abundância de caixa, né? E uma fonte de receita, uma fonte de caixa não ligadas a seguros enorme, tá? E aí, por isso, dá uma flexibilidade de investimento para eles. Então, olha só o que ele está falando, né? As pessoas em geral, vou vender seguro, o que ela vai fazer? Vou pegar e vou deixar, recebi prêmio, vou deixar num título público, vou deixar numa renda fixa, bem segura lá, porque pode ser que eu tenha que usar, né, para pagar o sinistro e tudo mais. O que ele está falando, né? Está falando assim, não, vamos fazer diferente. Vamos ter muito capital, ou seja, vamos vender um pouco seguro perto do nosso capital, tá? Total, né? E vamos montar uma carteira independente da renda fixa e independente da venda de seguros, ou seja, vamos ter Apple, vamos ter linhas de trem, vamos ter geradoras de eletricidade e por aí vai, vamos ter petroleiras, né? Então o investimento na bolsa permite ele fazer o quê? Crescer o capital, ter uma abundância de caixa e ter um fluxo de caixa entrando diverso, né, de diversos setores da economia, e isso vai dando cada vez mais proteção para ele vender mais seguros, tá? Essa é a cabeça dele e essa é a cabeça também que eu penso, né, que eu tento fazer, que eu ensino, né, para os meus alunos no mercado de opções, na venda de opções. A gente usa as ações para lastrear, crescer capital e usar como lastro na nossa venda de opções, ou seja, a gente tenta imitar, né, o segredo do Warren Buffett. E como usar esse segredo do Warren Buffett sem correr risco demasiado, né? Então, primeira coisa, ter bastante capital frente às opções ou seguros que você vende, né? E aí vamos ver de novo o que o Warren Buffett fala sobre isso, tá? Então ele fala aqui, ó, que eles operaram, né? A Berkshire operou com lucro na venda de seguros nos 16 dos últimos 17 anos. Então só teve um ano nos últimos 17 anos que a Berkshire perdeu com a venda de seguros, ou seja, teve mais sinistros do que prêmios que ela recebeu, né? Ok, só que se somar todos esses 17 anos, o ganho deles antes dos impostos foi de 27 bi. Então não sei se você lembra lá no começo da aula, né, o tamanho lá, a quantidade de ativos de 1 tri, né? Lucro líquido lá, acho que de 80 bi, né? Um negócio assim. Então 27 bi não é nada, é muito pouco, tá? Por isso que ele falou que é modesto. O ganho com a venda de opção, né, ou a venda de seguros, ele é modesto. O grande ganho está na rentabilidade do capital float. Só que ele fala o seguinte, ó, risk evaluation, ou seja, gestão de risco, né, é um foco diário, tá, nos nossos gerentes de seguradoras, né? E aí, o que acontece? Por que ele está falando isso? Porque as vantagens do capital float, ou seja, o rendimento que você vai ter em cima de um... não está aparecendo na tela aqui, né? Aqui, ó. Então, ele fala aqui, ó, as vantagens do capital float, né, de você receber dinheiro, receber rendimento em cima de um dinheiro que não é seu, pode ir embora, né, pode ser afogado, né, por um mau gerenciamento da venda de seguros. Tá? Então isso aqui tem que tomar cuidado. Então vamos pegar pra gente. Se a gente vende uma opção por um preço errado, né, isso não é bom, porque a gente vai receber o prêmio, vai ter um rendimento em cima desse prêmio, só que depois a gente vai gastar uma dinheirama no exercício da opção, e aí essa dinheirama lá levou embora o que a gente recebeu no prêmio e levou embora também o rendimento que a gente recebeu em cima do prêmio. Tá? Então por isso que a gestão de risco tem que ser muito importante. Então ele comenta de catástrofe, né, isso aí vai acontecer, né, eles têm que estar preparados, né? Que tipo de catástrofe? Ó? Furacão, terremoto, né? Tem um aqui bem interessante que ele fala que é um ataque cibernético, né? Eu sempre penso, para mim, queda de energia. Então acho que isso aí é um ataque, é uma catástrofe tão grande, né? Você conseguir queimar transformadores e derrubar a energia
que seja de um estado ou de um país inteiro, isso é uma catástrofe violenta, né? Tá tudo precisando de energia, né? Própria internet, tudo mais. Agora, o que ele fala, né? Se isso acontecer, uma catástrofe, a Berkshire vai ter um prejuízo muito grande, tá? E ele fala aqui, ó, vai ser grande, tá? Então vai ter prejuízo sim. Só que eles são capazes de lidar com esse prejuízo, tá? Porque esse prejuízo não vai chegar nem perto de acabar com o capital deles, tá? E, além disso, ele fala, e vamos estar famintos para adicionar mais vendas de opções no próximo dia. Então, é isso que é interessante da cabeça dele, ou seja, você tem que ter tanto capital, se acontecer uma crise na bolsa, alguma coisa assim, e aí ter muito exercício de opções, você vai ter prejuízo. Não tem o que fazer, você vai ter prejuízo. Só que esse prejuízo, se você está fazendo tudo direitinho, do jeito que eu ensino os meus alunos, tudo mais, esse prejuízo vai ser muito menor do que o seu capital como um todo, tá? Vai ser longe de terminar com o seu capital. E além disso, quando vier esse grande prejuízo, vai ser um momento excelente para você vender mais opções, porque os preços vão estar super altos, né? O rendimento que você vai ter vai ser muito grande, ou seja, o capital float vai aumentar muito, e aí as taxas de juros também vão ter subido, né? As ações vão ter caído, ou seja, o rendimento que você vai ter em cima do capital float também vai ser muito elevado, tá? Então é o melhor momento de você vender seguro, e é isso que ele está falando aqui, ó, estaremos famintos no dia seguinte para continuar com o nosso negócio de venda de seguro, tá? E aí, só a título de curiosidade, né, segue a lista das seguradoras que o Warren Buffett tem lá na Berkshire, tá? Então são essas aqui, ó, Berkshire Reinsurance Group, General RE, Homestate Companies, Specialty, e aí tem aqui a quantidade de funcionários de cada uma. Ah, sim, e a Geico, né, Geico, que é a maior, né? Tá? Então essas aqui são as listas de seguradoras lá do cluster, né, do grupo lá da Berkshire Hathaway. Então, dica prática para você. Vamos lá. Dica prática é o seguinte: escolha uma boa empresa para você comprar que tenha opções sendo negociadas. Então, já presta atenção aqui, eu não estou falando uma boa ação, tá? Não estou falando uma ação que você acha que vai subir daqui a 6 meses, ou daqui a 2 meses, ou daqui a uma semana, ou daqui a 1 ano. É uma boa empresa, é diferente, tá? É um bom negócio. É um bom CEO, como a gente viu que o Warren Buffett olha isso, né? Ou seja, o líder da empresa, né? Um cara muito bom, tá? Então é isso que você tem que olhar. Então escolhe uma boa empresa para comprar que tenha opções sendo negociadas. E aí, ao invés de você comprar a ação, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma venda de uma put. Importante, na mesma quantidade, tá? Vou grifar aqui, ó. Na mesma quantidade que você compraria da ação. Então, digamos que você tenha lá, você vai comprar 1000 ações, vou dar aqui um exemplo, da Porto Seguro, tá? PSSA3. Então, ao invés de fazer isso, você vai vender 1000 puts da Porto Seguro, tá? A mesma quantidade que você compraria da ação. Com isso, você vai receber um pequeno capital float, ou seja, um prêmio dessa venda de opção. Use este capital para você comprar uma ação no fracionário, tá? Ou BOVA11 ou um fundo imobiliário. Por que eu estou falando fracionário? Porque pode ser que seja um dinheiro pequeno, tá? Dependendo do seu capital, né? Pode ser que entre ali R$100, R$200, né? Não sei, tá? Você vai ter que ver, vai depender da ação que você vai escolher, vai depender do preço da put no momento que você vai vender. Mas o que eu quero? Eu quero que você sinta na prática o segredo do Warren Buffett. Então, vende a put, vai receber o prêmio no dia útil seguinte. Pega esse dinheiro e investe, tá? Ou numa outra ação, né? Ou no mercado fracionário, usando o mercado fracionário, ou no BOVA11. O que é BOVA11? BOVA11 é o Ibovespa, tá? Então você vai estar investindo, mesmo pouco capital, você vai estar comprando mais de 80 empresas ao mesmo tempo. Ou um fundo imobiliário, tá? Que é um investimento quase que renda fixa, né? E aí, o que você vai ver, né? A renda e o ganho vão ser pequenos, tá? Claro, então isso aqui é um pequeno, é só um sentimento, né, do todo, né? Mas o objetivo aqui é você assimilar o segredo do Warren Buffett e sentir o seu poder numa porção bem pequena do seu patrimônio, tá? Essa é a ideia dessa dica aqui. Você vai vender a opção, você vai receber um prêmio, um dinheiro que não é seu, vai brotar lá na corretora. Você vai pegar esse dinheiro, vai investir. E aí o que você ganhar em cima desse investimento vai ser seu, tá? E aí, eventualmente, se der o exercício lá no vencimento da opção, o que vai acontecer? Você vai comprar a ação, tá? E já era uma ação que você tinha escolhido aqui
né, de uma boa empresa para comprar. Então, na verdade, lá no vencimento você só vai comprar algo, você só vai fazer algo que você já faria, que era comprar a ação, tá? Porém, antes de você ter comprado a ação, você recebeu um capital e botou esse capital para render, ou seja, você usou o segredo do Warren Buffett na prática, tá? Então é isso. Se você quiser construir a sua renda mensal, né, com opções, fica aí meu convite, né, participar aí do meu próximo curso gratuito ou assistir aí algumas aulas especiais que estão no meu site, né, tudo está na descrição, né, do vídeo aqui, né, embaixo da aula, né, vai ter um link para você fazer a sua inscrição no curso gratuito ou assistir essas aulas especiais caso você queira, tá? Então é isso, espero que essa aula aqui tenha te ajudado, tá? Então, para mim foi surpreendente, né, ver, né, visualizar um pouquinho da mente desse gênio que é o Warren Buffett, né? E mais legal é ver como se encaixa com o que eu faço, com o que eu ensino, né, os meus alunos, com o que eu uso na prática para crescer meu patrimônio e para construir a minha renda, né, meu ganho mensal com a venda de opções na Bolsa de Valores. Então, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou comentário, feedback, né, deixa aí um comentário embaixo da aula, né, escreve para mim que eu vou ter o prazer aí em te responder também, tá? Forte abraço, fica com Deus e muito obrigado pela atenção.